pessoal, venha comigo na tela, vamos que vamos, dando sequência aqui. Bom, agora o que a gente vai fazer? Bom, a gente trabalhou aqui a teoria do advérbio, beleza? Agora, para a gente poder preparar para trabalhar com as questões, a gente vai fazer algumas atividades bem rapidinhas e tem um detalhe simples aqui. Lembre-se sempre, poxa, tem palavra que pode ser entendida como adjetivo, mas dependendo do contexto, cabe também um advérbio. Então, o que você tem que pensar? Opa, ela será um adjetivo quando ela estiver atrelada a um substantivo. Então, se eu coloco aquele substantivo no plural, ou a palavra de valor substantivo no plural, essa palavra também vai se flexionar. Beleza? Ok. Outra coisa, se eu tiver uma palavra, né? Essa palavra aí, eu fico na dúvida se é adjetivo ou advérbio. Essa palavra, ela está atrelada a um verbo, está atrelada a um adjetivo, está atrelada a outro advérbio. Opa! Se eu colocar no plural, essa palavra vai continuar se flexionando, vai continuar na forma como está, ela não vai se flexionar, aí eu tenho certeza que é um advérbio. Beleza? Então a gente vai fazer desse jeito aqui na nossa atividade. Venha comigo na tela. A palavra destacada tem valor diferente em cada uma das frases dos pares abaixo, tá? Então tem valor diferente, você sabe lá, adjetivo ou advérbio. Faça isso direito. Faça isso corretamente. Faça isso direito. Direito é um advérbio, beleza? Agora, olha só, então direito, ó, faça direito. Direito, aqui neste caso, a gente tem aí a modificação do verbo. Já sei, você já pensou. Coloquei a frase, faça direito, você já pensou, Teô, peraí. Direito aí se for a faculdade. Aí não, aí direito sendo a faculdade, logicamente, nós não temos o advérbio de modo, beleza? Faça como direito, faça corretamente, beleza? Aí é só advérbio de modo. Agora, faça direito, isto é, faça a faculdade de direito. Aí direito aí é um substantivo, beleza? Tranquilidade, vem comigo na tela, vamos lá. Entrou pelo lado direito. Terror, não tem jeito, olha só. Direito aqui, ele é um adjetivo e ele está naturalmente caracterizando a palavra lado, o substantivo lado, tá legal? Entrou pelo lado direito, entrou por aquelas alas direitas, sei lá, né? De repente, alas direitas, alas da direita, que ficaria melhor, né? Poder colocar casas. Não, mas aí nesse caso não tem jeito. Realmente aqui, lado direita, porque direito está flexionando de acordo com lado, e a gente não teria aí uma forma de a gente colocar o plural e essa palavra se flexionar, beleza? Então, nesse caso aqui, eu poderia colocar, porque a palavra direito dá uma noção também de ser algo que é correto, né? Direito de se fazer, ou algo errado de se fazer. Então, aí essa palavra, ela é polissêmica, né? Ela pode ter outros valores. Então, se a gente, nesse caso aqui, tem um adjetivo, mas se a gente flexiona, pode transmitir um outro valor, tá legal? Então aqui neste caso, é só você observar, opa, lado é substantivo, direito é um adjetivo, porque está aqui, ó, junto com o nosso substantivo. Belezinha? Tranquilo? Aí eu poder colocar o seguinte, ala direita, em vez de flexionar no plural, né, para fazer essa confusão, o que a gente pode fazer? Ala direita, ele entrou pela ala direita. Agora eu entendi, Teô, realmente essa flexão aí, né? Então a flexão aí no gênero feminino, então a gente não vai ter dificuldade de entendimento, porque essa palavra aqui pode ter outros sentidos. Por isso que a gente, ao colocar no plural, pode ter essa diferença aí. Beleza? Tranquilidade? Vem comigo na tela. Então entrou pelo lado direito, entrou pela ala direita. Tá legal? Vamos à frente. Então aqui é adjetivo, aqui é advérbio. Olha a próxima. Pagou caro o carro em que desfila pela cidade. Pagou caro. Pagou como? Caro. Então veja só, caro aqui, ele está modificando o verbo pagar. Agora, é um carro caro. Caro aqui está caracterizando o substantivo carro. Então aqui o primeiro é um advérbio e o segundo é um adjetivo. Tá legal? Breve nos veremos. Veja que o breve modifica o verbo. Breve nos veremos, isto é, em breve nos veremos, né? Então, breve aqui, a gente tem um advérbio. O discurso do parlamentar foi breve. Discurso breve, discursos breves. Beleza? Então, a gente nota que aqui é adjetivo e o primeiro é advérbio. Fale baixo. Fale baixo. Então, baixo modifica a ação de falar. Fale baixo, né? Fale alto, fale baixo.
O salário médio no Brasil é baixo. Salário baixo. Salários baixos. Olha só. Salário baixo, salários baixos. Então você vai observar. Basicamente, essas palavras que transmitem essa dúvida. Se essas palavras, então, elas modificam, estão atreladas a um verbo, a um adjetivo ou a um advérbio, você sabe que é advérbio. Elas são advérbios. Agora, se elas simplesmente se agrupam, se juntam, né, a um substantivo, opa, elas podem se flexionar de acordo com o substantivo. Então, são adjetivos, beleza? Indo à frente, ela está meio nervosa. Note aqui, moçada, algumas pessoas falam ela está meia nervosa, né? Mas não é o caso. Então, meio, veja só aqui, um pouco nervosa. Nervosa é um adjetivo. Então, aqui eu tenho um advérbio de intensificação, advérbio de intensidade, meio. Passou metade do dia na fila do banco. Meio-dia, metade do dia, a mesma coisa de metade. Então, a palavra meio aí, ela é um numeral fracionário, tá legal? É um numeral e tem valor adjetivo, tá? Meia garrafa, meio-dia, meia hora, tá legal? Ele anda meio devagar, isto é, um pouco devagar. Ela está meio nervosa, advérbio. Meio-dia, numeral de valor adjetivo. Ele anda meio devagar, o devagar é um advérbio, e o meio, ele intensificou aí esse advérbio devagar. Então, tem um advérbio de intensidade, beleza? Vendeu caro o que havia comprado barato. Então, alguém vendeu caro. Caro modifica a ação do verbo vendeu. Barato modifica a ação da locução verbal havia comprado. Então, eu tenho um advérbio aqui. Agora, veja embaixo. Comprei um carro barato. Então, olha só, barato caracteriza o substantivo carro pelo preço de um carro, caro. Está vendo só? Caro caracterizando carro. Comprei 2 carros baratos pelo preço de 2 carros caros. Está vendo? Eu posso, então, colocar no plural. Belezinha? Tranquilidade? Show de bola. Indo à frente, vamos que vamos, moçada. Olha o próximo, então, aí, observando com a gente. Escrevo melhor do que falo. Então, veja que o melhor aqui, moçada, ele está modificando quem? O verbo escrever, a ação de escrever. Então, o melhor é um advérbio. Você é o melhor aluno. Veja só, aluno é um substantivo, você é o melhor aluno. Então, melhor aqui está caracterizando aluno. Melhores alunos, melhor aluno. Tá legal? E aqui nesse caso, ó, mas seu irmão é o pior, mas seus irmãos são os piores. Então, pior aqui, a gente vai subentender a palavra aluno aqui, ó. Tá legal? Então, pior, ele tem originalmente um valor adjetivo. Neste contexto aqui, ele é precedido do artigo o. Então, essa palavra pior aqui está sendo substantivada. Mas eu posso subentender a palavra aluno na sequência, tá legal? Então, ele continua mantendo esse valor adjetivo originalmente, mas ele recebeu o artigo antes. A gente diz, então, que houve uma substantivação da palavra, tá legal? Porque a gente precede de artigo, belezinha? Tranquilidade? Venha comigo na tela. Grau dos advérbios. Então, a gente vai mostrar aqui o seguinte. A gente falou o quê? Qual é, Terror, o conceito de advérbio? Bom, cara, advérbio é palavra que não varia, é palavra que não se flexiona, tá? Palavra que não se flexiona e que modifica verbo, adjetivo, advérbio ou toda a oração. Isso aí é o conceito de advérbio, beleza? E transmite aquelas circunstâncias todas que a gente aqui falou, né? Beleza, mas aqui você vai observar o seguinte, é normal a gente falar então que o advérbio não se flexiona, porém, a gente vai observar que ele vai também poder fazer uma relação de grau, é o chamado grau dos advérbios, beleza? Então a gente vai observar essa flexão dele em grau. Ele não vai flexionar em número singular e plural, em gênero feminino, masculino, mas ele vai poder fazer uma flexão em grau. E você já usa bastante isso. Então aqui a gente vai aplicar. Olha só.
Os advérbios são considerados palavras invariáveis, como a gente falou, por não apresentarem flexão de gênero e número. No entanto, alguns deles, principalmente os de modo, apresentam variação de grau semelhante à variação dos adjetivos, como a gente vai observar aqui. A gente tem o grau comparativo. Como ocorre com os adjetivos, o grau comparativo pode ser de igualdade, de superioridade e de inferioridade. Olha só, terror de igualdade, ele agia tão friamente quanto o comparsa, ou tão friamente como o comparsa. Então a gente tem as expressões correlativas de comparação de igualdade, tão quanto, tão como, ou então ele agia friamente como o comparsa, beleza? O que importa aqui é que você observar, ele é um grau comparativo dos advérbios, beleza? E friamente, olha só, friamente é o advérbio. Está sendo aqui, nesse caso, a gente tem a expressão correlativa de comparação. Tanto, quanto, tão quanto, tão como. Beleza? A gente também pode ter a superioridade, nesse caso, com o advérbio de intensidade mais. Ele agia mais friamente do que o comparsa ou que o comparsa. Sempre que a gente tiver essa comparação de superioridade ou de inferioridade, a palavra do, ela é facultativa, você pode tirar, pode colocar tranquilamente. Ela agia mais friamente que o comparsa do que o comparsa, beleza? Venha comigo na tela. Ele agia menos friamente que o comparsa ou do que o comparsa. Então você vai notar que a relação de superioridade é com o advérbio de intensidade mais, a de inferioridade é com o advérbio de intensidade menos, beleza? E o grau comparativo é o tão quanto, o tão como ou apenas o como, beleza? Vamos à frente. Para os advérbios bem e mal, as formas de comparativos são sintéticas. Como fica? Em vez de falar bem alguma coisa, a gente vai ter o que? Mais bem ou mais mal, a gente fala melhor ou pior. Ele agia melhor e não mais bem do que o comparsa, né? Ele agia pior e não mais mal do que o comparsa. Isso aí é algo que a gente observa, poxa, soa estranho, né? Rapaz, ele agiu mais bem do que o comparsa. Fica estranho, soa mal, não soa? Então a gente vai ter essa forma sintética aí, né? Vai aglutinar e a gente vai ter então o seguinte, ele agia melhor ou ele agia pior do que o comparsa. Tranquilidade? Belezinha? Mas a gente tem algumas exceções, a gente tem que observar aqui alguns detalhes. Olha só. Cuidado, 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 cuidado. Existe terror à expressão mais bem e mais mal? Existe, moçada. Terror? Existe o mais bem e mais mal? Existe. E nesse caso, veja só como isso acontece. Diante de particípios que atuam como adjetivos, são empregadas as formas analíticas mais bem e mais mal. Mas veja, eu não vou falar simplesmente mais bem, ele agiu mais bem, né? Ou agiu mais mal. Não. A gente vai ter o mais bem seguido de um adjetivo, um particípio com valor de adjetivo. Sempre assim. Eu vou ter o mais bem e o adjetivo. Nesse caso, sendo originário de um particípio, beleza? Aí sim cabe. Vou ter o mais é mesmo, mais bem e na sequência um particípio, isso aí, olha só. Ele é mais bem informado do que os jornalistas. Eu não posso falar, não posso falar assim, que ele é melhor informado. Rapaz, ele é melhor informado que eu. Não. Ele é mais bem informado que eu. Então vamos lá. Eu não posso falar que isso é mais bem, né, do que a outra coisa. Eu não posso falar isso. Mas vem cá. Eu posso dizer que ele é mais bem informado, na sequência tem um particípio, está vendo só? Mais bem informado do que o outro. Aí sim. Olha só como é que agora soa mal. Ele é melhor informado do que o outro. Não cabe. Beleza? Então, melhor informado não cabe. Então, eu tenho o quê? Mais bem informado. Na sequência, eu tenho um particípio que trabalha com valor adjetivo. Venha comigo na tela. Este edifício é mais mal construído do que os demais. Eu não posso falar que este edifício é pior construído. Olha só como é que soa mal. Rapaz, esse edifício é pior construído do que o outro. Não dá. Ele é mais mal construído do que o outro.
Beleza? Então, cuidado com isso. Vamos observar aqui. Moçada, a gente falou no grau comparativo, mas também cabe no grau superlativo. Ele, e é o que a gente mais usa, tá? A gente usa mais o grau superlativo do que o grau comparativo. Aqui, ó, o superlativo a gente vai ter o mais, tá vendo aqui, ó? Ele é o mais bem informado do jornalista. Rapaz, eu vou te falar uma coisa, tá? Ele é o melhor informado dos jornalistas. Não dá, né, moçada? Ah, então não dá. Rapaz, vou te falar uma coisa, o Ricardo Boechat, ele era o melhor informado dos jornalistas. Bom, esse cara, ele ia chamar minha atenção. Por favor, você pode me elogiar, mas me elogia de acordo com a norma culta, né? Ah, o Ricardo Boechat era o mais bem informado dos jornalistas. Aí sim, mais bem informado. Aí você vai lembrar, não é por aí simplesmente você falar mais bem, ele é mais bem do que o outro, não é isso. Aí eu vou falar, é melhor do que o outro, tudo bem. Mas é mais bem e na sequência eu tenho um particípio, que vai trabalhar com o valor adjetivo. Tá legal? Olha o próximo. Esse edifício é o mais mal construído de todos. Ele é o mais mal construído. Ele é o pior construído? Soa mal. Você nota, pô, tem alguma coisa errada aí. Tá legal? Então, venha comigo na tela. Essas construções aqui, moçada, são importantes, tá legal? Até mesmo para o nosso dia a dia. A gente acaba vacilando algumas vezes na fala nossa, né? Então, muito cuidado para não usar o que está aqui de vermelhinho aqui, ó, tá? Muito cuidado mesmo. Pô, Theo, brincadeira, hein? Agora você me fala que eu posso falar mais mal, mais bem. Aí é complicado, mas veja bem, né, moçada? Mais bem construído, mais bem informado. Veja bem, é o mais bem seguido de um particípio, aí está correto. E você ainda vai tirar onda, né? Rapaz, ele é melhor informado do que? Mais bem informado, por favor. Belezinha? Vem comigo na tela, vamos à frente. Bom, moçada, a gente então trabalhou os advérbios, locuções adverbiais, aquilo que é importante para a prova, tá? Aqui eu estou inserindo aquilo que Evanildo Bechara faz, aquilo que Celso Cunha faz, isto é, aqueles gramáticos, pesquisadores, né, de renome, e a gente tem observado o que eles têm feito. Bom, eles explicam para a gente o seguinte, que existem algumas palavras, essas palavras, elas, algumas vezes e remotamente, elas eram advérbios, e elas, de certa forma, na transposição para a língua portuguesa, né, desde o latim para a língua portuguesa, acabaram perdendo um pouquinho a sua funcionalidade adverbial. Então eles fizeram o quê? Eles juntaram essas circunstâncias, esses valores semânticos, e eles então fizeram um nicho ali e colocaram justamente próximo da locução adverbial. Então quando a gente está estudando lá nas gramáticas, né, as classes de palavras, muitas vezes a gente tem lá o advérbio, locução adverbial, e aí logo em seguida esses autores colocam, cuidado, as chamadas palavras denotativas. Essas palavras denotativas, moçada, a gente nota o seguinte, às vezes em questões de interpretação de texto, a gente observa muita cobrança, pedindo o valor dessas palavras. Então é o seguinte, a gente acaba usando muito essas palavras denotativas aqui, é normal que a gente use bastante essas palavras denotativas, e a gente, quando a gente está estudando, a gente não consegue enquadrar. Vem cá, essas palavras aqui são advérbios? São adjetivos? São preposições? Não. Na realidade, originalmente, elas podem vir, né, de outras classes, mas naquele contexto a gente tem um amontoado, a gente junta, chamando então de palavras denotativas. Tá legal? Então, vamos aqui conhecer essas palavras. O mais importante é você não decorar, mas entender esse papel das palavras, beleza? Entender esse procedimento, quando a gente usa, e você vai se lembrar que muitas vezes você utilizou já. Venha comigo na tela. Palavras denotativas são palavras semelhantes aos advérbios, mas que não constituem circunstâncias. Então vamos a algumas. Designação, cara, a gente usa muito. Eis o homem, é um apontamento. Eis o homem, rapaz aí, ó. Eis o homem. Ô, Terror, eis. Vira e mexe, tem alguém perguntando para mim. Terror, esse eis aí, o que ele é, hein? O eis. Eis o homem. Então, olha só, uma designação,
é um apontamento, né? Eis o homem. Chegou, gente, ó. Eis o homem. Então a gente tem aqui uma palavra denotativa que se dá para quê? Para uma designação, para um apontamento, beleza? Eis o homem, tá? Beleza. Aí eu quero chamar a atenção para um detalhe. Esta construção admite que o substantivo posterior seja substituído pelo pronome oblíquo ato no o, na forma eilo. Então anote isso daí, o eilo está correto. O homem está sendo esperado. Agora sim. Eilo. Então a gente apresenta essa pessoa, designa essa pessoa, beleza? Então cabe a construção eilo, beleza? Então venha comigo na tela. Vamos lá. Designação, ok. Exclusão. A gente usa bastante essa exclusão. Voltaram todos, mesmo terror, integralmente todo mundo. Ah, rapaz, menos André. Roubaram tudo, cara, levaram tudo mesmo. Ah, não, salvo o telefone. Então há uma relação de exclusão, está vendo só? E a gente pode ter essa relação de exclusão com exceto, senão, salvo, menos, tirante, exclusive, ou melhor. Voltaram todos, ou melhor, André. Então você vai notar que nesse caso aí, e é muito importante a gente perceber isso, porque normalmente quando cai palavra denotativa, se quer o quê? Ou que você possa fazer a troca de uma palavra pela outra, mantendo o mesmo sentido, ou então pede lá para você marcar a alternativa em que haja o valor semântico adequado. Nesse caso aqui é uma exclusão, beleza? Venha comigo na tela, vamos observar aqui, olha só. Limitação. Limitação. Só Deus é imortal. Então a gente vai, olha só, restringir para aqui. Só Deus é imortal. Somente Ele, só Deus. Cara, só, ele é um advérbio. Mas a gente pode, nesse valor aqui de limitação, a gente pode trazê-lo para a palavra denotativa de limitação. Por isso que eu vou falar aqui, eu não quero que você fique decorando. A palavra só é a palavra denotativa de limitação. Mas o só, muitas vezes você vai empregá-lo como advérbio, normalmente. Tá legal? Somente ele, só, é um advérbio originalmente. Mas ele traz esse valor de limitação aqui. Tá legal? Beleza, vem comigo na tela. Então nós temos o só, somente, apenas, unicamente. Só Deus é imortal. Apenas um livro foi vendido. E aqui, moçada, eu quero chamar a atenção para as palavras chamadas categóricas. Sabe por quê? As palavras categóricas, a gente vai notar que na interpretação de texto, muitas vezes essa palavra categórica é colocada para a gente eliminar a alternativa. Então, eu posso dizer o seguinte, que os ricos esbanjam seu dinheiro no Brasil, né? Os ricos esbanjam seu dinheiro no Brasil. Os brasileiros esbanjam tal coisa. Somente, né, ou só os ricos esbanjam dinheiro. Mas vem cá, só os ricos, mas que ricos são esses? No texto fala lá, aos ricos de São Paulo. Então não são todos, beleza? Então o que acontece? Aqui nós temos essa limitação, essa marcação aqui da limitação, e nesse caso a gente chama de palavra categórica. Às vezes a gente tem uma generalização, ele coloca só aquilo, então a gente tira a ideia da generalização, porque ele limita para aquele nicho, tá legal? Beleza, a gente então tem que tomar muito cuidado com esse só, somente. Olha só, só o rico ganha. O dinheiro chega apenas à classe nobre. Então, nesse caso aqui, quando eu falo que o rico ganha ou o dinheiro chega à classe nobre, eu generalizei, ó, o rico ganha. O dinheiro chega à classe nobre. Você está vendo só? Só o rico ganha. De repente, numa interpretação de texto, eu vou observar, não, mas nem sempre, não é só o rico que ganha, não. Né? Não é só ele, não. Ah, mas se eu coloco só o rico ganha, o autor, quem bolou a questão, quer simplesmente que você elimine aquela alternativa. Beleza? Então, sempre ficar ligado nisso. Quando coloca a palavra categórica, fique ligado nisso. Então, olha só, o rico ganha. Eu tenho aí um tom generalista, o rico ganha. Mas isso não quer dizer que o pobre também não possa ganhar alguma coisa. Ah, entende do texto que só o rico ganha. Não, não, ele falou que o rico ganha. Isso não vai desmerecer em alguma oportunidade, mesmo que pouca, o pobre também ganha. Concorda comigo? Então, eu não posso categorizar.
É essa a ideia que a gente quer observar, né, com você. Algumas vezes o texto ele é generalista, né, tem um valor geral, e acaba que na alternativa eles acabam especificando muito, limitando muito. É o que nós chamamos de palavra categórica. E elas são colocadas nas alternativas para você eliminar. Basicamente é isso. Tá legal? Beleza, vamos à frente. Explicação, explanação, exemplificação. Isso aqui cai a rodo em prova. Cai a rodo em prova. A saber, por exemplo, isto é, como, ou melhor, etc. Cara, essas expressões explicativas aqui, ela é muito trabalhada em texto didático. Você está estudando lá com o Ricardo Vale, o direito constitucional. Então ele coloca lá um conceito, aí ele coloca, isto é, né? Ele fala de repente lá a respeito de uma palavra técnica do direito, e ele coloca, isto é, aí na sequência ele vai explicar, ou seja, e na sequência ele vai explicar. Está vendo só? Então, os textos didáticos, então eles trabalham bastante com esse elemento reiterativo da explicação. Então você coloca um dado, você explica esse dado, confirma esse dado, exemplifica. E o que a gente fala, por exemplo, Teô, o que é o sujeito composto? Eu afirmo que é o sujeito composto e quero dar um exemplo para você. João e Ana caíram. Opa! Então agora eu coloquei um exemplo. Por exemplo, posso colocar assim, por exemplo, né? Como exemplo, tá ok? Então eu posso empregar aí expressões exemplificativas. E em prova, muitas vezes se pede isso. Marque a alternativa em que haja trecho do texto com valor explicativo. E lá no meio das alternativas tem lá o isto é, ou seja, tá legal? Então venha comigo na tela, olha só. A Constituição é a lei maior, isto é, uma lei que gerou as demais em nosso ordenamento jurídico. Ele é esperto, ou melhor, o especialista mais consagrado da empresa, com mais de 30 anos de experiência. Então, olha só, há uma confirmação do dado anterior, está vendo só? Por meio da palavra denotativa de explicação, explanação. Eram 3 irmãos, a saber, Pedro, Antônio e Gilberto. Lá no inverno usa-se roupa pesada, como sobretudo e poncho. Os elementos do mundo físico são 4, a saber, terra, fogo, água e ar. Então a gente diz, né, que essas palavras denotativas, elas transmitem uma explicação, uma explanação, podem transmitir uma exemplificação, né, uma explicitação, que é mostrar qual deles, explicitamos lá qual é o elemento, tá legal? Venha comigo na tela. Isso cai bastante em prova, é bom a gente ficar ligado. Inclusão é outra também, que a gente nota que vem caindo bastante, né? Inclusão, então nós temos aí, por exemplo, o mesmo, além disso, ademais, até, também, inclusive, ainda, sobretudo. Olha só, moçada, eu vou colocar termo, mas inclusão, inclusão. Vou pegar aqui a palavra até. A palavra até, na aula de preposição, a gente conversa sobre ela, né? Rapaz, o que significa até? Até é uma preposição que transmite um valor de limite. Rapaz, eu vou correndo até São Paulo. E aí a gente está correndo, e qual é o meu limite? São Paulo. Cheguei a São Paulo. Opa, cheguei a São Paulo? Beleza, parei por aqui então. É o meu limite. Beleza? Ok. Teô, eu vou estudar até meia-noite. Chegou meia-noite, parei. Meu limite é meia-noite. Então a preposição até marca limite. Mas nós pegamos emprestado essa preposição até, e a gente também pode utilizar, pode empregar como palavra denotativa de inclusão. Cara, olha só. Joaquim é o cara que sempre falta aula. Sempre falta aula, nunca entrega trabalho no dia que o professor pede. Então é um cara problemático. Mas, de repente, chega o professor à sala de aula e ele pergunta ao pessoal, olha só, pessoal, vamos entregar então, por favor, os trabalhos. Né? Aí ele fica, de repente, surpreso. Rapaz, mas até o fulano entregou o trabalho? Isto é, não é normal ele entregar o trabalho no dia. Inclusive, ele entregou. Lembra que a gente comentou anteriormente o de exclusão? Menos André. Esse é o contrário. A gente inclui, aquele exclui. Esse a gente inclui. Até ele, não se esperava isso dele, mas nós colocamos no grupo, está aqui. Ó. Até ele está aqui na relação do trabalho.
Beleza? Então a gente tem aqui a palavra até, aí eu posso colocar, opa, não é ideia de inclusão, terror? Eu vou inserir então aqui para a gente ter certeza a palavra inclusive. Inclusive o André. Opa, show de bola. Beleza? Então nós temos aqui, mesmo, além disso, ademais, até, também, inclusive, ainda, sobretudo. Até o professor riu-se. Não é normal ali o professor rir naquela situação, mas inclusive ele riu. Ninguém veio, mesmo o irmão, olha só, ninguém veio, até mesmo o irmão que sempre ia, não veio. Então a gente tem a inclusão, nós incluímos aquele grupo que não veio, beleza? Vem comigo na tela, vamos lá. Aqui a gente tem algumas observações, tá? Que é o seguinte, normalmente ficam separadas por vírgulas as estruturas, que a gente vai dizer que são também entendidos como sequenciadores, tá legal, moçada? A gente vai observar aí, a gente estuda, né, na parte de elementos de coesão, os elementos de sequência que transmitem sequência, né? São chamados sequenciadores, operadores argumentativos. Como a gente observa uma ideia de acúmulo, de inclusão, a gente vai empregar também nesse caso. E aqui eu quero chamar a atenção do emprego de vírgulas, coisa que a gente vê também em aulas de sintaxe da oração, sintaxe do período, tá legal? Mas olha só, ele disse, inclusive, que não viria hoje. Ou, inclusive, vírgula, ele disse que não viria hoje. O Brasil aumentou o ritmo de crescimento. Além disso, vírgula, o Brasil aumentou o ritmo de crescimento. Ademais, vírgula, o Brasil aumentou o ritmo de crescimento, também melhorou a distribuição. Está vendo? Então a gente coloca a vírgula aqui no sequenciador. Terror, mas é obrigatório? Normalmente empregamos essa vírgula justamente para destacar essa entonação da inclusão. É essa a ideia, beleza? Venha comigo na tela, indo à frente. A palavra mesmo, rapaz, a palavra mesmo cai direto em prova, né? O vocábulo mesmo tem vários valores gramaticais e semânticos, tá? Vários valores. Eu vou destacar para você aqui os mais importantes. O vocábulo mesmo pode ser um advérbio de certeza, mesma coisa de sim, realmente. Cara, ele foi realmente navegar. Ele foi mesmo navegar. Ele foi sim navegar. Então, mesmo aqui é um advérbio de certeza. E por ser advérbio, a gente nota, opa, não se flexiona. Né? Ele foi sim, ele foi realmente, ele foi mesmo. E note, o verbo ir aí, ó, foi, ele foi mesmo, né? Então, mesmo modifica o verbo. Está vendo só? Então, é realmente um advérbio. Beleza. A gente limpa aqui. Olha a próxima. Pode ser palavra denotativa de inclusão. Inclusive, aí nesse caso, transmitindo a ideia de inclusive, até. Mesmo ele foi navegar. Até ele foi navegar, inclusive ele foi navegar, mesmo ele foi navegar. Aí vai aquela ideia. O mesmo, ele também não se flexiona como palavra denotativa de inclusão, tá legal? Também não se flexiona. Até ele, né, foi navegar, mesmo ele, inclusive ele, tranquilo? Vem comigo na tela. Este valor denotativo de inclusão se estende, olha só, eles têm valor de inclusão. É uma palavra denotativa de inclusão. Só que em determinadas provas, a gente consegue observar alguns pedidos de além da inclusão, ele transmite qual valor? Vem aqui comigo na tela, olha só. Se estende a adverbial temporal em construções como, mas veja só, moçada, para ser tempo, ele vai ser sempre aqui, ó, está junto aqui com algum elemento que vai marcar esse tempo, ó. Até antes mesmo de você sair, ele chegou antes mesmo. Está vendo só? Então ele tem essa relação de inclusão, mas ele se ligou aqui a antes, que marca tempo. Está vendo só? Antes mesmo de você sair, ela chegou. Também se estende a valor adverbial concessivo, isto é, um valor de contraste. Como assim? Mesmo seco, sentiu frio. Bom, então a pessoa acabou se molhando. Beleza? Se molhando, aí ela está sentindo frio porque está molhada. Alguém foi lá, secou a pessoa e tal, deu roupas para ela e tudo. O normal é o quê? Ela se sentir bem e não sentir mais frio, correto? Se sentir confortável e tal, e não está sentindo frio. Mesmo seca, a pessoa sentiu frio. Embora estivesse seca, ela continuou sentindo frio.
Beleza? Então, o que se esperava, depois que a pessoa estava ali seca, é que ela não sentisse mais frio, não é mesmo? Então, nesse caso, a gente tem um valor de contraste aqui. Além desse valor de inclusão, a gente consegue entender essa relação de contraste, de concessão. Beleza? Vamos à frente. Pode ser adjetivo, quando tiver o valor de igual, idêntico. Eles tiveram as mesmas oportunidades, iguais oportunidades, idênticas oportunidades, olha só, mesmas oportunidades. Pode ser, aí nesse caso vai flexionar porque é um adjetivo, né? Pode ser pronome demonstrativo de reforço reflexivo. Então, vai ter o mesmo valor de próprio, sozinho. Ela mesma pegou o timão e saiu a navegar. Ela própria pegou o timão e saiu a navegar. Ela sozinha, pegou o timão e saiu a navegar. Então, veja, a palavra mesmo tem várias aplicações aí, e a gente, então, definiu para você, observou e contrastou para você essas diferentes classes, né? Esses diferentes empregos da palavra mesmo. Tá legal? Tranquilinho? Venha comigo na tela, vamos lá. Não devemos confundir a palavra denotativa até com a preposição até que transmite ideia de destino. Essa é a relação de destino ou limite, como a gente falou anteriormente, beleza? Então, vamos lá. Ô, Terror, vem cá, aí nesse caso você vai me confundir. Eu vou ficar na dúvida se cabe uma noção de limite ou se cabe uma noção de inclusão. Bom, o contexto vai te mostrar isso, né? Até eu entendi a matéria, Terror. Até eu. Inclusive, eu normalmente, se não gosto muito do português, mas até eu, inclusive eu, gostei da matéria, entendi a matéria. Está vendo só? Então, eu tenho um valor de inclusão aí, não é limite, beleza? E aqui eu faço uma ressalva que é o seguinte. A gente sabe, quando a gente estuda pronome, a gente sabe o seguinte, quando há um pronome oblíquo, tônico, é porque tem que haver uma preposição. Sempre assim. Eu vou pegar então o paralelo eu, tá? Que é um pronome pessoal do caso reto. Ele ocupa a função chamada de sujeito, é aquele que age. Eu fiz a questão, Terror. Eu fiz a questão. Beleza. Quando essa primeira pessoa, que é o sujeito aqui, ela passa para um complemento na frase, né, na oração, passa para um complemento, e esse complemento é precedido de preposição, a gente é forçado a colocar esse pronome, não mais no pessoal do caso reto, mas no oblíquo tônico. Rapaz, ela solicitou a mim alguma coisa. Eu não vou falar que ela solicitou a eu alguma coisa. Você falaria isso? Não. Ela solicitou a mim. Então, veja, o a mim, ele é um complemento verbal. Tem uma preposição antes, então vou colocar mim, pronome pessoal do caso oblíquo tônico. Já o eu, como sujeito, ele é um pronome pessoal do caso reto, beleza? Na função de sujeito. Beleza. Quando eu tenho a palavra até, a gente pode ficar na dúvida. Rapaz, peraí, Teô. Eu uso até eu ou até mim? Simples, simples. Quando eu uso o até mim, é porque o até, ele é uma preposição. Ele transmite limite. Rapaz, ele veio correndo, e ele escorregou, e ele chegou até mim, rapaz. Até mim. Você é o limite. Concorda comigo? Rapaz, ele veio correndo, escorregando, e chegou até mim. Até mim. Até mim, eu tenho limite. Até preposição. Concorda comigo? Que é limite, que nós começamos aqui, que é limite. Beleza. Agora, ô Terror, detesto o português, cara. Pô, vou te falar uma coisa, detesto. Até eu, sinceramente, mas até eu entendi essa questão aí da preposição, de limite, aquela coisa toda. Até eu. Agora é limite? Nesse caso aqui, ó, até eu é limite? É o limite chegado? Não. Inclusive eu. Então a palavra denotativa de inclusão, ela marca, ela permite que nós tenhamos então um pronome pessoal do caso reto. Inclusive eu fiz tal coisa. Beleza? Venha comigo na tela. Aqui a gente colocou. A preposição até admite pronome pessoal oblíquo tônico. João chegou até mim, é o limite, e disse tudo. A palavra denotativa exige pronome pessoal do caso reto. Até eu acreditei nele. Beleza? Vamos à frente. Retificação. Veja, observe aí, ó.
A gente viu anteriormente aquela palavra denotativa de explicação, de explanação, né? A gente vai chamar então, vai dizer que há ali uma ratificação. Estou falando isso porque já caiu em prova, tá? Marca alternativa em que haja palavras que transmitem ratificação. Por ratificação, retificação. Ratificação, retificação. Retificação. A gente tem o E aí de erro. Retificação, tem o E de erro, a gente vai corrigir o erro, beleza? Então retificar significa corrigir esse erro. Retificar erro, corrigir o erro. Ok, beleza. E o ratificar, de confirmar. Então eu vou confirmar como? Explicando. Terror, então é o seguinte, os alunos se deram muito bem, ou seja, ganharam a taça com apenas 2 jogos. Então eu confirmei que eles se deram muito bem. Então eu coloquei o ou seja, isto é, apenas como um elemento ratificativo. Ratificativo, explicativo, beleza? Ok. Se eu coloco o retificativo, é que eu estou corrigindo alguma coisa e é o nosso alvo aqui. Olha só, vamos limpar aqui a tela. Aliás, ou melhor, isto é, ou antes. Veja bem, a gente vai corrigir o que foi falado anteriormente. Comprei 5, aliás, 6 livros. Eu corrigi a palavra 5 aqui. E eu coloquei agora 6 livros. Correu, aí eu corrijo. Isto é, voou até nossa casa. Eu corrigi inicialmente o que eu havia falado. Tá legal? Situação. Cara, se as palavras denotativas são aquelas que, de certo modo, os gramáticos não tinham, né? Para colocar no universo da classe de palavras e ficaram, poxa, vem cá, vou colocar aqui, vou colocar ali, os linguistas então pensaram bem, opa, vamos chamar de palavras denotativas, tá legal, beleza, com seus valores semânticos. Se as palavras denotativas, elas são um ajuntamento daquilo que ficaram de repente, daquilo que ficou realmente perdido, e eles juntaram, a de situação, dentro do núcleo ali da palavra denotativa, as de situação juntaram ainda mais, eles juntaram ainda mais. O que é a situação, terror? Poxa, cara, uma palavra denotativa situacional. Complicado, hein, terror? Situacional. Elas acabaram juntando algumas ideias que a gente usa muito, tá? A gente usa bastante na nossa linguagem oral e aqui a gente vai confirmar. Mas veja, a linguagem culta admite, tá legal? A de situação é a seguinte, ó, apenas motivam o início do discurso, como ocorre com o coloquialismo, se não vejamos, né? Cara, essa de situação, a gente vê muitas pessoas quando estão se preparando para uma entrevista, tá? Elas então começam a responder aquelas perguntas do repórter, né, e tal, e aí eles querem um tempinho para pensar e responder. Muitas vezes, se não vejamos, aí ele começa a falar. É simplesmente para dar uma sequência. Isto é, aquela situação pede um respiro. Você quer um respiro para pensar. Muita gente fala assim, não é isso? Então, a gente começa pensando na situacional aqui. Beleza? Além disso, a gente tem o mas, então, pois, afinal, agora. Eles perdem o valor original de oposição, de conclusão, de explicação, de finalização, de tempo, beleza? Eles fazem uma costura daquilo que eles pensam, né? Daquilo que eles organizam as ideias ali, tem um tempinho para pensar. Olha só. Rapaz, você então, hein, cara? Você passou em primeiro lugar no concurso, rapaz. Que massa! Muito bom! Fico muito feliz. Mas que felicidade! Pô, aí você estudou pra caramba o mas, conjunção coordenativa adversativa. Pô, cara, você falou lá que eu passei em primeiro lugar, e você, que é algo positivo, depois você coloca felicidade, que é algo também positivo, e mete uma conjunção coordenativa adversativa, mas, que é de oposição. Você não está feliz, não? Que eu passei no concurso em primeiro lugar? Veja, o mas, ele perde completamente o valor de contraste aí. Eu simplesmente insiro para chamar a atenção. A ideia é essa, para chamar a atenção, para iniciar o meu discurso. Mas que felicidade, rapaz! Pois não é que o fulano veio? Esse pois aí tem algum valor explicativo? Não, é só para dar a entonação. Pois não é que o fulano veio? Não é que o fulano veio? Pois não é que o fulano veio?
Está vendo só? Vem aqui comigo na tela, olha só. Então duvida de que se falasse latim? Então duvida que eu falo latim? Então duvida? Simplesmente podia perguntar como? Duvida que eu falo latim? Né? Então duvida que eu falo latim? Beleza, vem comigo na tela. Pois não é que ele veio. Afinal, quem tem razão? A gente então acaba usando o ora, afinal, que a gente quer mostrar também um pouco da consideração que a gente faz, beleza? Mas tem um outro aqui que é importante, que a gente trabalha tanto como palavra denotativa de situação, mas também a gente pode entender como um elemento sequenciador, tá? Ele entra como um conectivo de valor adversativo, de contraste, tá? Posso mostrar-lhes o sítio, agora vender eu não vendo, porém vender eu não vendo. Então agora, neste contexto aqui, ele não é um advérbio de tempo, mas ele quer marcar um contraste para a gente, então tem que ficar ligado nisso. Tá legal? Beleza, então aqui a gente tem a marcação da situação, é importante você lembrar isso daqui, tá? Ok, a gente vai para frente. Expletivo ou de realce? Eles querem simplesmente dar ênfase, ou por estilo. Ora, geralmente inicia com uma consideração do autor. E aqui, moçada, esse ora, né? Que inicia essa consideração do autor, muitas vezes ele entra como a situacional, tá? Então aqui fica sempre junto ali, tá ok? Porque a própria situacional também a gente pode tirar o elemento. O que acontece então nas palavras expletivas ou de realce? São aquelas que só dão ênfase. Você pode tirar a palavra e normalmente você vai perceber que não há nenhuma quebra, nenhuma ruptura da estrutura sintática. Você consegue entender o que a pessoa está falando, mas você dá apenas você transmite apenas uma ênfase, um realce. Vem aqui comigo na tela, olha só. Nós é que somos brasileiros, meu amigo. Ah, rapaz, eu é que sou brasileiro aqui, peraí, pô, eu é que sou brasileiro, né? Então, eu poderia falar simplesmente, nós somos brasileiros, eu sou brasileiro. Mas eu quero enfatizar isso, nós é que somos brasileiros. Eu é que sou brasileiro aqui, meu amigo. Eu é que sou brasileiro, sou aguerrido, estou enfatizando aqui a minha brasilidade. Eu posso tirar o é que e não vai ter nenhum problema. Venha comigo na tela. Eu sei lá. Eu poderia simplesmente falar o quê? Eu sei. Ah, eu sei naquele lugar? Não, o lá não é advérbio de lugar aqui. Eu sei lá, esse lá aí eu posso tirar, eu sei. Beleza? Ou eu não sei. Essa é a ideia, né? O eu sei lá, se eu tirar o lá, eu tenho que colocar o não sei. Beleza? Eu sei lá é apenas enfático, mostrando que ele não sabe nada. Tá? Eu cá me arranjo. Eu cá me arranjo. Eu poderia dizer eu me arranjo. Vejam só que coisa. Vejam que coisa. Ó, damos logo o negócio. Então aqui, nesse caso, marcando uma consideração do autor. Ó, que saudades que tenho. Que saudades tenho? Tenho saudades, está vendo? É isso mesmo, é isso mesmo. Eu poderia falar, é isso. Vai embora. O embora, moçada, originalmente é o quê? Vá em boa hora. Vai embora, embora, em boa hora, virou embora. Vá, poderia ser simplesmente assim, vá. Vai embora, o embora também ele é expletivo, beleza? Neste contexto aqui, tá legal? Belezinha? Ok, vamos à frente. Afetividade. Afetividade como felizmente, infelizmente, ainda bem. Você vai notar, moçada, que nesse caso aqui, ó, a gente tem uma estrutura que originalmente é advérbio, né? E a gente trabalha com valor denotativo, tá legal? Felizmente não me machuquei. Ainda bem que o orador foi breve. Então a gente tem essa afetividade, que é uma consideração do autor, e transmite ali também essa qualidade, essa afetividade naquilo que está falando. É uma consideração do autor. Está vendo só? Então vejamos aqui o felizmente, ainda bem, infelizmente. Né? Ah, a gente tem também aqui outros perdidos aí. A gente falou de palavra denotativa, né? Agora eu vou chamar aqui um bicho-papão, tá? Um nome feio aqui, que muita gente acaba assim, ao estudar a gramática, não vê os chamados dativos. Por quê? As gramáticas escolares, elas escondem o dativo livre, tá? Elas escondem. Então, as gramáticas de pesquisa que normalmente coloca pra gente. Por quê? O dativo livre, o que é importante do dativo livre, Terror?
ele também é outro nicho aí, né? Então, a gente tem as palavras denotativas, que os gramáticos, os linguistas, né? Eles juntaram próximos às locuções adverbiais. E também aqui os dativos livres, que a gente vê muito também nos pronomes, próximos dos pronomes, tá legal? Porque eles transmitem um valor semântico a mais. Então a gente tem que observar essa noção aí de quais valores nós temos aqui nesses chamados dativos livres, tá bom? Então vem aqui comigo na tela. O que são os dativos, terror? Vamos lá. Dativo, ele era o chamado objeto indireto lá no latim. Então veio para a língua portuguesa com a expressão objeto indireto. Então ele era um objeto indireto à época do latim, beleza? Só que ao transpor para a língua portuguesa, ele foi perdendo essa função de objeto indireto, coisa que a gente vê na sintaxe de oração. Porém, transmitem uma carga semântica própria de circunstância. Não fazendo parte dos adjuntos adverbiais, a norma gramatical brasileira classificou-os como dativos. Então, essas aqui são as palavras de Evanildo Bechara, tá? Em sua gramática de pesquisa, beleza? Ok, então, juntaram os dativos livres. E o que é importante a gente notar, moçada? Seus valores, seus sentidos, assim como a gente viu nas palavras denotativas. Olha só. Então, vamos pegar aqui, ó. Dativo de interesse, sem decorar nada, hein? Dativo de interesse, terror, indica a maneira secundária a quem aproveita ou prejudica a ação verbal. Ele só trabalha para os seus, em benefício dos seus. Ele ligou-me amavelmente à luz, levou-me em consideração. Ele levou em consideração a mim. Então, nesse caso, ele ligou-me amavelmente à luz. Vem aqui comigo na tela. Ele ligou-me amavelmente à luz. Ele pegou amavelmente. Ele pegou aqui, né? Amavelmente. Chegou a pessoa amavelmente e pegou a luz e ligou numa pessoa? Não, terror, pelo amor de Deus. Não. Esse é um dativo livre. A gente falou que ele transmite uma maneira secundária e transmite uma circunstância a quem aproveita ou prejudica certa atitude, certa ação. Cara, ele ligou a luz. Ele ligou a luz porque eu pedi. Ele ligou-me amavelmente à luz, levando-me em consideração aquilo que eu pedi. Está vendo só? Então esse me aqui, terror, qual é a função sintática dele? Objeto direto, objeto indireto? O que a gente vai notar aqui? Ele é chamado de dativo livre de interesse. Levou em consideração aquela pessoa. Tá legal? É essa a ideia. E aí, muitas vezes em prova, isso vai cair lá, de repente, numa interpretação de texto. Levou em consideração o autor? Sim. Levou em consideração o personagem tal? Sim. É essa a ideia. Vem comigo na tela. Este dativo fica muito próximo da circunstância de finalidade. Ele ligou-me, nesse caso aqui, ó, amavelmente à luz. Ele só trabalha com a finalidade dos seus, né, voltados para os seus, beleza? Então ele fica próximo, não significa que é uma finalidade, tá legal? A ideia do interesse, ele na realidade, ele está ajudando alguém, essa é a ideia. Dativo ético, caraca, terror, dativo ético, agora tem dativo livre de interesse, tem dativo ético, pô, você está quebrando meu galho com esse negócio aí, né? Vamos lá, vamos entender esse dativo ético. O que é o dativo ético? Vamos lá, sem decoreba, moçada. O falante tenta captar a benevolência de seu interlocutor na execução de um desejo. Levar em consideração também. Cara, você acha que alguém vai ficar decorando? Marca alternativa do tipo de dativo é. Dativo ético? Dativo de interesse? Não. Ele vai afirmar isso para você, tá legal? E você vai observar isso nas alternativas, beleza? Vai colocar coisas esdrúxulas, não vai colocar tão próximos assim, e naturalmente você vai matar a pau na questão. Vem comigo na tela. Não me reprovem essas ideias, não me mexam nesses papéis, não me enviem cartões a essas pessoas. Cara, quantas vezes você já viu pessoas falando dessa forma? Rapaz, não me mexa nesses papéis, hein? O Guinho, Joãozinho, não me faça isso, hein? É não fazer isso a mim? Não, não me faça isso, hein? Olha só, eu chamo de dativo ético, você tem que levar em consideração a pessoa que está falando.
Ela está reprovando uma atitude. Não me faça isso. Beleza? Então esse me é o dativo ético, não tem função sintática. Tá legal? É para levar em consideração a pessoa de alguém. Vamos lá. Não me reprovem essas ideias. Levem em consideração a minha pessoa. Então não reprove. Eu poderia colocar assim, ó. Não reprove essas ideias, por favor. Não me reprove essas ideias, vocês vão me prejudicar se reprovarem. Está vendo só? Olha a próxima. Não me mexam nos papéis. Não mexam nos papéis. Mas leve em consideração o que eu estou pedindo. Não me mexam nos papéis. Fala a verdade. Quantas vezes as nossas mães já falaram assim com a gente? Não me faça isso. Concorda comigo? Ela usava dativo ético e a gente já sabia que era dativo ético? Não, mas a gente entendia. Beleza? É essa a ideia. Não me enviem cartões a essas pessoas, hein? Por favor. Vamos lá. Dativo de posse. Olha só. Exprime, como o próprio nome indica, posse. Valor de posse. Então, olha só, o homem tomou o pulso ao doente, do doente, o pulso dele. Então, basicamente, é quando você emprega o pronome com esse valor de posse. Veja bem, então, tomou-lhe o pulso, tomou o pulso dele. Tomou-lhe o pulso, tomou o pulso dele. Então, esse lê tem um valor de posse. A gente trabalha isso na aula de pronome, por exemplo, quando a gente fala quais são os valores do lê. Um deles é justamente o valor de posse. Venha comigo na tela. Doem-me as costas, isto é, doem as minhas costas doem. Então o valor de posse é as costas de quem? As minhas. O vaso partiu-se-me, isto é, o meu vaso se partiu. O vaso partiu-se-me, o meu vaso se partiu. Então esse me aqui traduz um valor de posse. Está vendo só? Beleza, e o lê aqui também com valor de posse. Belezinha? Vamos à frente. Dativo de opinião, exprime a opinião de uma pessoa, tá? Então marca, aquilo lá foi posse e aqui é uma opinião. Exprime a opinião de uma pessoa. Isto é, na visão dele, no foco, na observação dele, a vida deve ser intensamente vivida. Para nós, ela é ocupada. Isto é, para mim, estudar é muito bom. Para ele, estudar é melhor ainda. Então, o para mim, para ele, você vai notar que é chamado de dativo de opinião. A gente estuda muito esse dativo de opinião aí quando a gente está estudando pronomes, né? A gente fala bastante desse dativo de opinião aí, tá? Ele pode ser seguido de vírgula ali, não há nenhum problema, tá legal? Então, com isso a gente notou aí o chamado dativo de opinião, belezinha? Tranquilidade? Bom, meus amigos, vocês acompanharam aí, né, toda a nossa teoria, o aprofundamento, tudo certinho, correto? Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai dar uma paradinha aqui, vai partir para um resumo e na sequência pancadão de questões, belezinha? Já já a gente volta.